Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Atacante e goleiro apresentados, atacante já regularizado em condição de jogo. O que vai fazer o técnico Tite? A definição do time nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. E o Cruzeiro se preparando para o duelo de semifinal, em um jogo no sábado, às 18h30, com um bom público no Manduzão, em Pouso Alegre. E o Cruzeiro querendo começar bem este mata-mata de semifinal do Campeonato Estadual. O técnico Tite teve a semana inteira para trabalhar, para descansar jogador, e tem praticamente todo mundo à disposição, incluindo 3 reforços que ele recebe do Departamento Médico, o Departamento de Saúde e Performance da Toca, trabalhando bem e colocando o goleiro Matheus Cunha e os atacantes Neisser, Vidia Real e o Kaique Kenji à disposição. Como eles ficaram aí um período sem treinar, vamos ver se todos serão relacionados. O Cruzeiro que fecha a preparação nesta sexta e depois segue viagem. O Cruzeiro vai de voo rasteiro de novo, de ônibus, até por causa de uma dificuldade em termos de pousar em Pouso Alegre, ou então teria que ser um trajeto, vai para Campinas e retorna 2h30, 3 horas na estrada. Então, como é 381, um asfalto legal, a estrada maravilhosa, Cruzeiro vai de ônibus mesmo, assim como foi para Patos de Minas, e fica lá em Pouso Alegre, joga no sábado e retorna após a partida. A expectativa quanto a essa lista dos relacionados: o que vai fazer aí o técnico Tite? Ele que não tem o Matheus Henrique, suspenso pela expulsão diante da URT. O restante, tá todo mundo treinando normalmente. O Arroio, que teve aquele incômodo ali recentemente, acabou atuando normalmente diante da URT, marcou o gol, está à disposição, treinou normalmente nesta quinta-feira. E aí o Tite tem algumas situações para definir, se ele mantém aquele time que venceu a URT ou se ele volta com a formação que vinha sendo utilizada: Fagner ou William na direita, João Marcelo ou Vidalba na zaga. Aí no meio campo, Lucas Romero retorna, foi preservado lá em Patos, atuou apenas um tempo. Lucas Silva ou Christian, o Gerson é titular. E aí tem a questão: Arroio ou Wanderson. O Arroio tinha ganhado a condição de titular, depois precisou ficar fora de um jogo, e o Wanderson foi titular diante da equipe do Mirassol. Então são algumas das questões que o Tite tem para definir no último treinamento nesta sexta-feira. E uma outra questão para definir é sobre Bruno Rodrigues. Atacante foi apresentado, pegou a camisa 20, hein? Agora é BR20. A 9 está vaga, mas o Bruno disse que quer construir uma nova história aqui no Cruzeiro e por isso escolheu a camisa de número 20, já regularizado no bid da CBF e à disposição aí do técnico Tite. Vem treinando normalmente, treinou ontem com o grupo, hoje também com o grupo, então fica à disposição para esta viagem. De qualquer forma, temos que aguardar a lista final e com quem o Cruzeiro vai para este compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. Jogo importante para começar bem o mata-mata da semifinal. Sobre Felipe Coutinho, para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade que rescindiu seu contrato com o Vasco nas últimas horas? Ele foi especulado logo de cara no Grêmio. Posso assegurar que conversei com um dirigente gremista, esse dirigente assegurou que não há tratativas. Há quem garanta que o Coutinho passou a seguir o Cruzeiro e estabelecer conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ninguém no Cruzeiro, pelo menos até agora, confirma tratativas. A ótima relação do Felipe Coutinho com o Neymar fez com que muitos santistas imaginassem que o Coutinho poderia virar reforço do Peixe. Consultei 2 fontes diferentes no Santos, ambas asseguraram que não vai haver negociação. Coutinho foi defendido por torcedores do São Paulo nas redes sociais. O Coutinho tem excelente relação com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura entrar em contato, dá para imaginar que a coisa possa até avançar. Mas o São Paulo ainda não tem uma posição oficial sobre contratar ou não o Coutinho, especialmente porque acaba de fechar com outro jogador para essa função, o Cauli, meio atacante como o Coutinho. Para completar, importante registrar que o Coutinho já tem proposta oficial. Essa oferta é do Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, que namora a sua contratação desde o fim do ano passado. E as primeiras sondagens de clubes brasileiros começam a aparecer a partir de agora, exatamente depois da confirmação da sua saída no Vasco da Gama. Só para arrematar,
Importante contar que o Coutinho, desde o ano passado, considerava deixar o clube. Ele vinha muito incomodado com críticas e vaias de torcedores vascaínos. Isso, para ele, repercutia muito mal, até pela relação que ele tem com o Vasco, é torcedor declarado do clube. O episódio com o Fernando Diniz, discussão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, acabou se tornando meio que uma gota d'água. O Diniz, que sempre defendeu o Coutinho e tinha uma boa relação com ele, acabou discutindo de forma áspera e isso incomodou demais o meia atacante. Bruno Rodrigues, ele vem na cota do me ajuda. Eu preciso voltar a jogar futebol, porque tem muito tempo que ele não joga, né, Popó? Exato. Tem muito tempo que o Bruno Rodrigues não faz. E, cara, ó, aí tirando a parte, né? Tem gente que corneta, que parte já até pra outras coisas. Pra jogador de futebol ficar parado é uma. Cara, é o professor não poder dar aula, é a gente, jornalista, não poder falar e fazer as matérias, né, cara? Pro jogador de futebol é muito ruim. Mas o Bruno Rodrigues tem tem uma caminhada longa pra recuperar a condição dele de jogador de futebol, né, Popó? Vamos só pegar o contexto da trajetória, né? Bruno Rodrigues foi muito importante no Cruzeiro, na Série B e na Série A de 23, né? Um cara que ajudou o Cruzeiro num momento em que o Cruzeiro tinha uma limitação técnica muito grande. Ele, obviamente, não é um cara que você esperava que o Cruzeiro fosse buscar no nível atual de time que o Cruzeiro tem, mas é um cara que ele já conseguiu ajudar o Cruzeiro em outros momentos. Vai pro Palmeiras, faz um belo contrato com o Palmeiras, sofre uma lesão de LCA, um ano longe de tudo por causa disso, e quando volta tem uma nova lesão ligamentar, dessa vez de patela, né? Que é a mesma lesão, inclusive, que foi a que o Caio Jorge teve quando estava na Itália. Então, assim, duas lesões gravíssimas que o tiraram de campo por muito tempo mesmo. E aí, cara, isso aí com certeza é azar, né? Isso aí não tem outra palavra se não for azar, porque ninguém quer estar machucado, ninguém quer ficar longe por um motivo desse que te impede até de caminhar normalmente. Ele teve muitos problemas. Mas ele se recuperou, ele voltou ao Palmeiras, ele chegou a fazer jogos no final do ano passado, completar algumas partidas no final do ano passado, fez gol, inclusive, mas esse ano acabou não sendo aproveitado tanto pelo Abel, não estava nos planos do Abel, e o Palmeiras, o Pesolano que está no Inter tentou buscá-lo, é bom deixar isso claro, ele esteve ali perto de ir pro Inter, e acabou agora acertando com o Cruzeiro, como ele mesmo disse, ele ligou o Pedrinho, pediu para voltar, e o Cruzeiro entendeu que era um bom negócio. O que eu penso de Bruno Rodrigues, tá? É uma ótima peça para compor elenco. E ponto. Ele é um bom jogador para compor elenco. Se o Bruno Rodrigues ele consegue voltar a ser o jogador de 23, eu acho que é uma boa contratação pro Cruzeiro. Bruno O problema, cara, que ele veio, Papai, ele veio de onde? Bruno Rodrigues. Palmeiras. Não, quando ele sai pra vir pro Cruzeiro. Ele tava em Portugal. Aí depois ele vem pro Cruzeiro, ele joga a Série B com o Cruzeiro. E a Série A E também. a Série A também. E não foi bem na Série A. Ele foi melhor. Ele foi o melhor do time jogador da do Série A. Cruzeiro. Não, foi quem salvou. Não, mas aí que tá o negócio. Mas, gente, mas o ataque era o Wesley e Gilberto. Mas mesmo assim, ser o melhor daquele time não é uma grande vantagem. Mas do lado de Wesley e Gilberto não tem como fazer muito mais, não. Eu queria ver o Bruno Rodrigues desenvolver o futebol dele, igual eu teria a oportunidade de desenvolver no Palmeiras. Infelizmente, devido às lesões, ele não teve essa oportunidade. Cara, o Bruno Rodrigues, eu acho que ele não vem pra mudar o elenco do Cruzeiro, ele vem pra ser uma peça. Mudar não. Ele vem pra ser uma peça, já que o Cruzeiro não pode contar com o Sinisterra, né, que também não deve permanecer no Cruzeiro, deve ir embora no meio do ano aí, que encerra o contrato dele. Eu vejo assim, beleza, ótimo, ele vem, mas não vai mudar nada. Não faz diferença. Eu tenho alguns pontos aí que eu já conversando com alguns amigos, cara, que me deixa um pouco contrário a essa contratação do Cruzeiro. A primeira, a forma com que ela foi feita, né? A questão do Bruno ter ligado pro Pedrinho. Pedido a oportunidade. A informação foi do HG, não foi? Acho que foi do HG, mas ele mesmo já revelou, tá? Ele falou em entrevista. Ótimo. Então, cara, dele ter ligado pro Pedrinho, e aí o Pedrinho, ser uma contratação do dono do clube, porque o cara ligou, sabe? Eu acho. Cara, futebol, assim, a gente sempre fala na questão profissional, né? E isso é uma coisa que entra na parte mais sentimental do que profissional da coisa, né? Isso é um problema. Então, assim, eu já ficaria com o pé atrás. Mas, assim, só pra complementar essa informação, teve a aprovação do Tite, tá? Teve a aprovação. Não, tudo bem. Mas aí, Popó, assim, só que é um problema que o Cruzeiro hoje tem muito grande. O Cruzeiro hoje tem problemas no seu elenco em relação a atacantes de lado de campo, principalmente por conta das lesões que teve, né, recentemente. Então, assim, o Cruzeiro precisava ir ao mercado contratar esse jogador, mas um jogador pronto
pra chegar e ajudar. Não vou nem falar resolver, mas Eu chegar te e ajudar. falo independente O Bruno do Rodrigues, Bruno ele Rodrigues. chega pronto já pra ajudar o Cruzeiro? A gente não sabe, cara. Não, vamos lá. A gente não sabe, ele não tava jogando. Porque, assim, não, ele ganhou, chegou a ganhar minutos com o Palmeiras esse ano. Não, sim, pô, mas eu falo assim, só pra deixar claro. Pra jogar, o Bruno Rodrigues aguenta jogar 90 minutos? Ô Luiz, eu não sei, eu não posso te responder essa pergunta. E em que nível ele aguenta jogar 90 minutos hoje? Eu não posso te responder essa pergunta porque Porque realmente assim, eu não sei. o Bruno Rodrigues, ele, além de tudo, né, era um cara muito rápido, era um cara que precisa, ele depende muito do corpo dele Depende pra do poder... físico, Tecnicamente, o Bruno Rodrigues nunca foi um craque. É um cara que ele conseguia aliar ali Voluntarioso. muito, exatamente. A primeira muito. partida do Palmeiras da temporada, que foi Palmeiras e Portuguesa, ele atuou os 90 minutos. Tá. Depois disso ele fica no banco, o Palmeiras e Santos não entra. No Palmeiras e Mirassol ele atua por 57 minutos, ele começa a titular e sai no segundo tempo, 15 minutos no segundo tempo. Contra o Novo Horizontino ele entra ainda no primeiro tempo, atua por 61 minutos. Então assim, cara, eu não vou questionar aqui se ele está apto fisicamente ou não, essa informação eu não tenho. Até onde eu sei, ele não tem problemas físicos. Então ele passa a ser uma opção para quanto o Tite quiser. Se quiser começar a titular, se quiser entrar no segundo tempo, até então. O problema o Bruno Rodrigues, ele é um jogador, e para mim, por que essa contratação ela pode ser problemática, tá? Primeiro, por característica. O Bruno Rodrigues, ele é um jogador que ele tem uma característica muito peculiar de ponta, que é aquele ponta que ele vai na tentativa e erro. Ele é um cara que quando a bola chegar no pé dele, dificilmente ele vai tentar fazer uma jogada mais trabalhada, se aproximando de um meia, ou tentando, fazer alguma coisa mais complexa. Ele é um cara que vai tentar driblar, vai tentar abrir, vai pisar na área para tentar finalizar, que é o que ele gosta de fazer, ou achar uma boa assistência pro Caio Jorge. Eu acho que tecnicamente ele distou um pouco do que este elenco do Cruzeiro estava buscando, entendeu? É uma contratação que tecnicamente eu não enxergava fazendo. Esse para mim é um dos pontos dele. E o outro ponto precisa de mais. Independente dele, sabe? Concordo. Não é porque ele veio, não é porque ele não... Eu acho que independente disso, o Cruzeiro precisa de ir ao mercado, trazer mais um atacante de beirada com uma capacidade de chegar e aí sim brigar pela titularidade. Eu acho que o Bruno não chega brigando pela titularidade. Eu acho que hoje ele tá muito atrás, por exemplo, do Arroio. Se o Bruno Rodrigues Lembrando chegar ao que o Bruno Cruzeiro joga hoje, pela gente, esquerda. é muito fácil pra minha leitura, é o seguinte. O Cruzeiro termina o ano passado, pensando em Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro termina o ano passado, 2025, disputando com o Palmeiras o vice-campeonato brasileiro, certo? Certo. Aí o Cruzeiro agora vai lá e contrata um jogador que estava recentemente, estava mais encostado, um cara que era reserva, segundo reserva do Palmeiras. E o Palmeiras aceitou emprestar, pagando parte do salário dele. Cara, esse cara não pode chegar ao Cruzeiro, ele pode até se transformar, tá? Se ele entra numa ótima fase, tem a melhor fase da vida dele, ele pode vir a ser titular do Cruzeiro. Agora, se ele chega no Cruzeiro, o cara que sai do... E assim, e a gente... Aí você concorda comigo que você também já falou isso. Cara, quando um jogador sai do Palmeiras, normalmente dessa forma, o Palmeiras aceita emprestar, amigo. Não tem... A maioria... É porque ele não tá no nível... É porque ele não tá no nível de competitividade. Ele não tá no nível bom pro Palmeiras. É isso. E assim, se o Cruzeiro tava disputando com o Palmeiras, se ele não serve pro Palmeiras, ele não deveria servir pro Cruzeiro também. Exatamente. Então o Bruno Rodrigues, ele vem pro Cruzeiro pra ser recuperado. Pra mim, a análise é essa, sabe? O que a gente já viu, porque o Palmeiras tem um elenco muito grande, então realmente tem jogadores que estão lá que dão pra ser aproveitados. Quando o Palmeiras empresta jogador, cara, é porque ele já não tá dando. É um indício, sempre é um indício. O Abel tem uma leitura absurda, isso aí ninguém pode tirar do Abel. O Abel tem uma leitura absurda do elenco dele, e quando ele aceita emprestar um cara pra um time que compete com ele, que tá competindo com ele, é porque esse cara já não tá dando conta de competir em alto nível no nível ali, cara. No nível que o Palmeiras joga. E isso eu concordo plenamente, isso é um fato. É isso aí, Nação Azul. Quero saber a sua opinião, o que você pensa aí da contratação de Bruno Rodrigues, né, retornando aí ao Cruzeiro, né, nesta temporada, e o Cruzeiro, né, que vem atravessando aí um momento de insatisfação do torcedor com o técnico Tite, né, a equipe não atravessa um bom momento, começou mal no Campeonato Brasileiro, as expectativas estavam tão grandes para a equipe, né, para essa temporada, já que a equipe retorna aí a uma Copa Libertadores, foi bem na temporada passada e esse ano as coisas começaram, né, tenebrosa. Então, quero saber aí sua opinião sobre esse reforço e como o Cruzeiro deve utilizar o atleta, né?
torcendo aí para que ele faça o que fez na temporada aí de 2023, foi uma das melhores da sua passagem pela equipe, e que não tenha tantas lesões, né, para não prejudicar a equipe aí quando for preciso, né, ter a força do atleta dentro de campo. Então, vê aí o que você pensa, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Cabuloso.